纯诚是小孩子的样式，天真活泼满了生机朝气，如同天使来在人间，如同天使来在人间。没有谎言，没有诡诈欺骗，心怀坦荡，活得有尊严。心归给神，让神心得过，是神所喜爱的诚实人。喜爱真理的，都是心灵诚实，都是心灵诚实的人。诚实的人以实行真理为乐，顺服神，心灵平安。敬畏神，远离恶，凭神话活着，活在神话里释放自由。接受神的检查，活在神面前，爱神就是幸福，就是快乐。 Amém. Esse hino me lembra de algo que o Senhor Jesus disse. Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino do céu. Amém. As criancinhas são seres inocentes e honestos, livres de fingimento e livres de enganação, com corações abertos para Deus e vivem totalmente diante dele. Deus gosta muito de pessoas honestas, e ser honesto tem uma influência direta sobre se podemos ser salvos e entrar no reino do céu. Eu costumava não entender como isso era importante antes de uma experiência que tive recentemente. Graças a Deus. Gostaria de compartilhá-la com vocês. Ótimo. Certo dia, em uma reunião que aconteceu no final de março, um líder contou sobre um irmão que tinha sido preso e brutalmente torturado. E então, num momento de extrema fraqueza, ele entregou 2 outros membros da igreja e assim traiu Deus. Ele ficou cheio de remorso e, lendo as palavras de Deus de julgamento e revelação, enxergou a raiz do fracasso dele e se arrependeu genuinamente. O líder nos perguntou o que achamos daquela experiência, se ela contava como testemunho verdadeiro. Também nos pediu que compartilhássemos nossa opinião. Isso me deixou nervosa e comecei a especular. Por que ele queria discutir aquilo com a gente? Seria para nos testar se tínhamos enxergado o problema corretamente? Então pensei, aquele irmão entregou os outros só por causa de um momento de fraqueza. Foi uma transgressão. Mas ele conheceu a si mesmo e se arrependeu de verdade. Portanto, a experiência dele deveria contar como testemunho. Mas então pensei, sem ter certeza, verei o que os outros dirão primeiro. Assim não direi bobagens, nem direi algo vago demais, o que me faria passar vergonha. Os outros começaram a expressar a opinião deles. Uma irmã começou dizendo algo quase igual ao que eu pensava, então senti que minha opinião era válida. Mas logo depois dela, outra irmã disse que aquele irmão tinha sido um Judas por trair a Deus, portanto, aquela não era uma experiência que dava testemunho de Deus. Depois, alguns outros irmãos disseram com confiança que aquilo não contava como testemunho. Ver tantos irmãos que tinham a mesma opinião e a mesma justificativa me fez hesitar e com isso eu não sabia mais no que pensar. Nesse momento, o líder disse: quem acha que esse não é um testemunho, levante a mão. Você levantou a mão? Um bom número de irmãos levantou a mão, mas eu não tinha certeza, então mantive a minha abaixada. Fiquei pensando, não posso levantar a mão agora. Isso mostraria para todos que me faltava calibre e também muito entendimento. Enquanto eu pensava isso, o líder me perguntou, por que eu não levantou a mão? Pensei comigo, ai não, por que ele está me perguntando? Eu deveria ter levantado a mão? E na mesma hora, eu levantei a minha mão mais do que depressa. Naquele momento, o meu coração disparou e eu comecei a me sentir inquieta. Será que eu tinha agido certo fazendo aquilo? Em meu coração, senti que a experiência poderia servir como um testemunho. Mas eu acabei levantando a minha mão sem refletir direito. E uma vez que eu já tinha feito isso, comecei a escutar as ideias dos outros com expectativa. Todos estavam compartilhando o que achavam, então comecei a considerar com calma. Aquele irmão havia se arrependido de verdade, portanto, o testemunho dele deveria valer. Senti que talvez eu não devesse ter levantado a minha mão. Mas você acabou compartilhando isso?
Na hora, eu quis compartilhar o que eu realmente pensava. Mas então eu concluí que eu não tinha um entendimento completo. Então ficaria tudo bem se eu estivesse certa. Mas se fosse o oposto, o que o líder pensaria de mim? Diria ele que eu não tinha calibre nem profundidade em minha experiência? Se o líder me enxergasse assim, não me acharia digna de ser treinada. E eu não teria nenhum futuro na casa de Deus. Além do mais, havia vários irmãos e irmãs presentes. Então seria muito constrangedor se eu errasse na frente deles. Eu estava indecisa e quis dizer alguma coisa várias vezes, mas no final permaneci calada. E depois disso? Depois, a líder comunicou que aquilo certamente contava como testemunho. E que trair a Deus num momento de fraqueza, depois de vivenciar o julgamento e o castigo e se arrepender de verdade, era um grande testemunho. Sim. Isso era motivador para muitos outros e mostrava que Deus era misericordioso com aqueles que possuem uma genuína fé. Deus sabe o quanto somos corruptos, mas contanto que sintamos verdadeiro remorso e nos voltemos para Ele, teremos chance de nos arrepender. É, sim. E esse tipo de testemunho glorifica a Deus e envergonha Satanás. Isso. O líder prosseguiu explicando que nosso entendimento era impuro e disse que éramos enganosos e desonestos, que nossa opinião não se baseava nas palavras de Deus. Vendo que íamos discutir a questão, achamos que havia algo errado com a experiência daquele irmão. Tentamos adivinhar o que o líder estava pensando e não dissemos uma única palavra honesta. Exato. Pacientemente, o líder nos comunicou que temos que pensar por nós mesmos e ter nossa própria opinião em tudo. Que devemos dizer a verdade, estando ela certa ou não, e esse é o ponto de partida. É mesmo. Ouvir essas palavras, ponto de partida, me fez sentir pouco à vontade. Eu pensei, ele está certo. Compartilhar minhas opiniões sinceras, mesmo estando errada, é melhor do que seguir a maioria. Pelo menos seria a minha própria perspectiva, e eu estaria sendo honesta. Sim. Odiei a mim mesma por não dizer o que eu realmente pensava. Em apenas 10 minutos que eu deveria ter compartilhado minha posição, fui mentirosa, pois não pratiquei a verdade e não tive uma conduta humana correta. Eu não só fiz e disse a coisa errada, mas também fracassei em me comportar corretamente. Após a reunião, em meus devocionais, li isto nas palavras de Deus. Em sua fé e conduta, as pessoas devem seguir a senda correta e evitar caminhos desonestos e malignos. O que são caminhos desonestos e malignos? Sua fé em Deus é mesquinha e enganosa, e elas usam truques baratos. Tentam esconder sua corrupção e problemas, tais como suas deficiências, falhas e seu calibre pobre. Seguem uma filosofia satânica, aparentemente tentando cair nas graças de Deus e dos líderes, mas não praticam a verdade, nem agem segundo princípios. Observam constantemente os humores das pessoas e as bajulam. Perguntam, como tenho me saído? Vocês todos me apoiam? Deus sabe das coisas boas que tenho feito? E se Ele souber, Ele me elogiará? Qual é o meu lugar no coração de Deus? Sou importante para Deus? O que estão perguntando realmente é se podem ser abençoadas em sua crença em Deus. Pensar constantemente nessas coisas é desonesto e maligno, não é? Essa não é a senda certa. Qual então é a senda certa? A senda certa é buscar a verdade e ganhar a verdade por meio de fé em Deus, mudar seu caráter. Amém. Amém. Por meio dessa leitura, Deus nos lembra e nos alerta que tomemos a senda certa em nossa conduta como crentes. Nós temos sempre que buscar e praticar a verdade. Se não nos esforçarmos em fazer essas coisas positivas, se nossa preocupação for encobrir nossos defeitos, nos exibir, querer ser bem vistos pelos líderes, ter status dentro da igreja, e se nos preocuparmos demais com o que Deus e os líderes das nossas igrejas pensam de nós, estaremos andando na senda do mal. Exatamente. O que eu estava fazendo era exatamente o que Deus revelou. Eu não sabia ao certo se a experiência daquele irmão era um testemunho verdadeiro ou não, mas não falei com o coração. Em vez disso, avaliei a situação e calculei o que os outros poderiam estar pensando. Quando o líder me perguntou por que eu não tinha levantado a mão, pensei que eu poderia ter escolhido errado. E quando a maioria achou que a experiência do irmão não contava como testemunho, apressei-me em seguir a maioria. Eu estava sendo muito mesquinha. Estava vendo para que lado o vento soprava. O que demonstrei foi um caráter satânico enganoso. Perguntei-me
Por que tinha sido tão difícil fazer uma afirmação sincera? Temi ficar constrangida caso dissesse algo errado. Temi que o líder me menosprezasse e não me valorizasse. E que eu pudesse ser dispensada se aquilo continuasse acontecendo. Eu só quis proteger meu próprio prestígio e manter minha posição. Disfarçar o meu calibre ruim e fazer o melhor para me exibir. Eu quis agir como alguém de alto calibre, que entendia a verdade e tinha bom discernimento das coisas. Eu sempre quis ter a resposta certa para qualquer pergunta, compatível com a opinião do líder para que ele pensasse melhor em mim. E eu causasse uma boa impressão nele. Então, os irmãos e irmãs me aprovariam e também me admirariam. Enxerguei o engano e as maquinações em minha abordagem. Não pude ser direta nem mesmo sobre uma coisa tão simples. Não pude dizer uma única palavra honesta e de coração. Eu estava sempre examinando o ambiente astuciosamente para manter minha posição na casa de Deus. Eu estava tomando a senda do mal, não a senda correta. Eu me conscientizei de tudo isso, mas não refleti com mais profundidade. Assim, 3 meses depois, ouvi esta comunhão de Deus. Deus diz: os anticristos se envolvem com Cristo da mesma forma com que tratam as pessoas, reagindo aos sinais de Cristo em tudo o que dizem e fazem, ouvindo seu tom e prestando atenção no significado de suas palavras. Quando falam, nenhuma palavra é real ou sincera. Só sabem dizer palavras vazias e doutrinas. Tentam enganar e trapacear essa pessoa que, aos seus olhos, é apenas uma pessoa comum. Eles falam como se fosse uma cobra rastejando, de uma maneira completamente sinuosa e também indireta. O modo e a direção de suas palavras são como uma trepadeira que sobe uma estaca. Quando tu dizes que alguém é de bom calibre e que deveria ser promovido, eles falam imediatamente sobre como ele é bom e sobre o que se manifesta e revela nele. E se dizes que alguém é mau, eles se apressam em falar como ele é mau e maligno, sobre como causa perturbações e também causa interrupções na igreja. Quando desejas saber a verdade sobre algo, eles nada têm a dizer. Vacilam esperando que tu decidas, ouvindo o que tu queres, perguntando-se o que tu pretendes. Tudo o que eles sabem dizer é bajulação, adulação e obsequiosidade. Nenhuma palavra legítima, sincera e verdadeira sai da boca deles. Amém. 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 Essas palavras de Deus que eu li foram diretamente ao ponto. Todas as vezes que eu tinha sido desonesta e adaptado minhas ações ao que os outros queriam vieram à minha mente. Embora eu não tivesse contato direto com Cristo, eu não aceitava o escrutínio de Deus no ambiente que ele havia preparado. Eu só queria me exibir e atrair a simpatia do líder. Então medi as minhas palavras e disse o que ele queria ouvir, sem ser minimamente honesta. Era tudo fachada e enganação. Meu jeito de falar e agir, tal qual uma serpente, era repugnante para Deus. Sim. Eu achei que se eu dançasse conforme a música, eu enganaria o líder. E concluí que causaria uma boa impressão se me saísse bem ao responder à pergunta. Minha posição e futuro na casa de Deus estariam seguros. Foi uma grande tolice minha. Na verdade, eu tentava enganar a Deus. Sim. Na realidade, eu não acreditava que Deus examinava todas as coisas. Meu calibre, estatura, pensamentos, minha atitude e perspectivas em todas as situações, ele vê tudo isso com clareza absoluta. Mesmo que eu pudesse enganar os outros ao meu redor, eu nunca conseguiria enganar a Deus. Não mesmo. Na verdade, Deus não observa o que eu digo ou faço na frente dos outros. O que ele observa é como eu abordo a verdade. Ele olha o que eu pratico e vivo todos os dias e como me comporto em meu dever. Deus examina especialmente pequenas coisas como essas. Ele observa diariamente se eu amo e pratico a verdade. E minha fachada jamais poderia enganá-lo. Então eu finalmente percebi que eu não estava sendo apenas desonesta, mas estava negando a justiça de Deus e o fato de que ele observa tudo. Eu agia como uma descrente. Sim. Sim. Quando eu ouvi a análise de Deus de anticristos zombando de Cristo e bajulando, eu não achei que tivesse muito a ver comigo. Eu nunca havia me encontrado com Cristo pessoalmente, por isso pensei que mostrar esse tipo de caráter satânico não fosse meu caso. Então, finalmente percebi que eu estava errada. Que não é preciso ter contato com Cristo para revelar esse caráter satânico. Na verdade, eu tentei bajular e também ganhar alguns pontos com o líder da minha igreja.
E estava disposta a agir daquela forma para manter minha posição na casa de Deus. Eu mostrava exatamente esse caráter satânico. Se algum dia eu ficasse frente a frente com Cristo, certamente esse caráter se evidenciaria ainda mais e eu não conseguiria evitar de tentar enganar e me opor a Deus. Por alguns dias fiquei pensando. Embora tivéssemos dado a resposta errada, o líder não nos podou nem lidou conosco como eu havia pensado. E nem tampouco disse que o nosso calibre era deficiente. Não nos dispensou nem se recusou a nos treinar. Ele só pediu que compartilhássemos nossa opinião, para poder entender nossos defeitos antes de comunicar e nos orientar sobre os princípios. Ele também expôs nossos caracteres corruptos e mandou que refletíssemos sobre nós. Tudo o que ele fez foi para nos ajudar e nos apoiar. Sim. Não é preciso especular na casa de Deus, nem com os irmãos e irmãs. Exato. Por isso pensei nestas palavras de Deus. Deus tem a essência da fidelidade. Então, sua palavra é sempre digna de confiança. Além disso, suas ações são irrepreensíveis e inquestionáveis. É por isso que Deus gosta daqueles que são absolutamente honestos com Ele. Amém. As palavras e os feitos de Deus merecem nossa máxima confiança. E Ele nos trata com sinceridade. Quando Deus criou o homem, Ele disse quais frutos no jardim poderiam ser comidos e quais frutos não poderiam ser comidos. Ele falou de forma simples e direta, sem que precisassem adivinhar nada. Exato. Na era da graça, o Senhor Jesus dizia: em verdade vos digo o tempo todo. E nesse estágio da obra de Deus, podemos sentir o quanto as palavras de Deus Todo-Poderoso são honestas e verdadeiras. Na maioria das vezes, são palavras profundamente sinceras, calorosas e bondosas. E embora as partes que expõem nossos caracteres corruptos pareçam severas, todas são embasadas na realidade. E são todas para nos purificar e nos salvar. Sim. Deus é sincero e transparente conosco. Não existe o mínimo fingimento. Mas eu calculava e esquematizava em meio à situação sem um pingo de honestidade. Senti que eu era enganosa e desprezível demais. Então, eu me lembrei de algumas palavras de Deus. Que tal lermos agora? Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: Aprecio muito quem não nutre suspeita de outras pessoas. E também gosto muito de quem prontamente aceita a verdade. Demonstro grande zelo por esses dois tipos de pessoas. Porque, a meu ver, elas são pessoas honestas. Se você for muito enganador, você terá um coração defensivo e pensamentos de suspeita em relação a todos os assuntos e a todas as pessoas. E por isso, sua fé em mim será edificada sobre um fundamento de suspeição. Eu jamais poderia reconhecer tal fé. Amém. Eu nunca entendi por que Deus disse que alguém que não desconfia dos outros e aceita a verdade prontamente é honesto aos olhos de Deus. Mas agora, refletindo sobre as palavras dele, comecei a entender. Pessoas honestas não abrigam desconfiança em relação a Deus ou ao homem. Elas são inocentes. Elas não tentam resolver as coisas com o cérebro humano. Em vez disso, colocam-se diante de Deus para buscar a verdade dentro delas. Elas aceitam e praticam o que conseguem entender. E fazem o que Deus diz para elas. Elas abordam a verdade com um coração honesto. E esse tipo de coração é que é tão precioso. Graças a Deus. É o que significa ser como uma criança. Deus as abençoa e o Espírito Santo opera nelas, as orienta e ilumina. Então elas entendem e ganham a verdade com mais facilidade. Sim, é por isso que Deus abençoa pessoas honestas. Exatamente. Mas mesmo que alguém possa dizer algumas verdades e realizar um pouco do dever, se por dentro elas estão confusas, sempre estão desconfiadas e em estado de alerta, e até desconfiadas de nosso amoroso e bondoso Deus, então elas são o tipo de pessoa mais enganoso e desonesto que existe. A essa altura, comecei a entender por que Deus diz que pessoas enganosas não podem ser salvas. Em parte, é por Deus ser tão genuíno, a ponto de odiar pessoas enganosas e não salvá-las. Mas também tem a ver com nossa busca subjetiva. Sim. Pessoas enganosas são complicadas demais. Estão sempre adivinhando, analisando e desconfiando das pessoas, das coisas e até de Deus. Elas também sabem bem como ler as pessoas. Os pensamentos delas são dominados por essas coisas e elas não buscam nada da verdade. O Espírito Santo não pode operar nelas.
É por isso que elas nunca entendem a verdade. Assim como Deus diz, Deus não aperfeiçoa aqueles que são enganosos. Se o seu coração não for honesto, se você não for uma pessoa honesta, você nunca será ganho por Deus. Nunca ganhará a verdade e será incapaz de ganhar Deus. Amém. A essa altura, examinei a mim mesma de novo, com severidade. Confrontada com um problema, não me coloquei diante de Deus para buscar a verdade com um coração honesto. Mas fiquei obcecada em avaliar os sinais dos outros. Eu sempre fui assim, mesmo em discussões normais com os irmãos e irmãs. Às vezes, eu não entendia algo totalmente. Eu simplesmente optava por seguir qualquer que fosse o entendimento da maioria. Às vezes, eu tinha minha própria opinião, mas por medo de dizer algo errado, eu me refreava e escutava os outros primeiro. E só me pronunciava se soubesse que estava certa. Caso contrário, eu não dizia nada e assim não era mal vista. Eu vi o quanto eu era enganosa e indireta. Eu só ia atrás do rebanho quando não entendia. E por isso eu observava e seguia tudo que os outros faziam. E isso me impedia de compreender e conseguir entender totalmente a verdade. Sim. Mas não há nada de assustador em não ter calibre e não saber a verdade. Assustador é quando as pessoas estão sempre fingindo saber o que não sabem. E assim elas nunca poderão entender a verdade. Senti que era muito perigoso prosseguir nesse caminho. E que ser honesto era crucial. Amém. Amém. Comecei então a buscar ser honesta ao encarar as coisas no futuro e a que princípios eu deveria aderir. Li algumas passagens das palavras de Deus. Podemos assistir a um vídeo da leitura disso. Boa ideia. Deus Todo-Poderoso diz: para ser sincero, você deve primeiro pôr de lado seus desejos pessoais. Em vez de se concentrar em como Deus o trata, diga o que está em seu coração e não pondere nem considere quais serão as consequências de suas palavras. Diga o que estiver pensando. Coloque de lado suas motivações e não diga coisas simplesmente para alcançar algum objetivo. Quando tem intenções pessoais em demasia, você sempre é calculista em seu modo de falar. Devo dizer isso, não aquilo. Devo ter cuidado com o que digo. Devo alcançar meu objetivo. Há motivações pessoais envolvidas aqui? Em sua mente, você já está falando em círculos antes mesmo das palavras saírem de sua boca. Processou muitas vezes o que irá dizer e o filtrou muitas vezes em sua cabeça. Ao saírem de sua boca, essas palavras carregam os esquemas enganosos de Satanás. Isto é, as palavras de sua boca abrigam motivos e objetivos pessoais. Tais palavras não são genuínas e não vêm do coração. Isso não é ser sincero. Amém. Em todos os assuntos, você deve se abrir para Deus e ser franco. São esses o único estado e a única condição que devem ser mantidos diante de Deus. Mesmo quando não está aberto, você está aberto diante de Deus. Deus sabe se você está aberto ou não. Não é tolice sua não conseguir ver isso? Como então você pode ser sábio? Você sabe que Deus escrutiniza e sabe tudo. Portanto, não pense que talvez Ele não saiba. Já que é certo que Deus secretamente vê a mente das pessoas, elas seriam sábias se fossem um pouco mais francas, um pouco mais puras, um pouco mais honestas. Essa é a coisa inteligente a fazer. Quando as pessoas começam a prestar atenção na forma, quando isso é processado em seu cérebro, quando refletem sobre isso, isso se torna uma questão problemática. Em sua mente, elas sempre pensam: o que posso dizer que faça com que Deus me tenha em alta estima e não saiba o que estou pensando por dentro? O que é a coisa certa a dizer? Devo me resguardar um pouco mais? Devo ser um pouco mais diplomático? Devo ter um método? Talvez assim Deus me tenha em alta estima. Você acha que Deus não saberá se você ficar sempre pensando nisso? Deus sabe tudo o que você pensa. É exaustivo pensar assim. É muito mais simples
falar honesta e verdadeiramente. E isso torna sua vida mais fácil. Você dirá que é honesto e puro, que é franco. E isso é infinitamente precioso. Se você tem um coração aberto e uma atitude honesta, mesmo que haja momentos em que você vai longe demais e age feito um tolo, para Deus, isso não é uma transgressão. É melhor do que seus truques mesquinhos e melhor do que sua reflexão e seu processamento constantes. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus dizem que o mais importante e fundamental, quando abordamos a Deus e as situações que Ele prepara, é ser sincero. Graças a Deus. Devemos expor os nossos corações a Deus sem disfarce ou camuflagem, sem tentar estudar ou processar as coisas. Não devemos abrigar motivos por trás de nossas palavras ou empregar táticas. Apenas compartilhar nosso pensamento com honestidade. Reconheço que não entendo coisas além da minha compreensão. E então vir para diante de Deus para buscar a verdade com um coração inocente e honesto. Isso é ser sábio. Sim. Deus vê tudo e nos conhece como a palma da sua mão. Meu calibre, o quanto da verdade eu entendo, a profundidade da minha experiência e se compreendo alguma coisa. Tudo isso são coisas que Deus conhece muito bem. Sim. Estou completamente exposta diante de Deus. Não há necessidade de tentar encobrir meus defeitos e fingir que entendo de tudo. Na verdade, estar sempre especulando, observando os outros e adivinhando o que estão pensando, para então elaborar o que dizer, era exaustivo, mental e emocionalmente, e eu sei que Deus odiava isso. Foi quando finalmente vi como é importante ser inocente e cândido de coração. Deus valoriza isso e é também uma maneira mais livre e tranquila de viver. É mesmo. Também enxerguei que Deus não olha só o calibre das pessoas ou se a opinião delas está correta. Ele olha nosso coração, nossa atitude, para com a verdade e quais caracteres nós expressamos ao longo do caminho. Mesmo que estejamos errados às vezes, se formos abertos e honestos, Deus não se importará se formos tolos ou nos faltar calibre e não nos condenará por isso. Com certeza. Já o oposto, ser enganoso, é o que Deus acha repugnante e odioso. Sim. Àquela altura, resolvi que praticaria a verdade e seria uma pessoa honesta. Amém. Por abrir o coração a Deus no ambiente que Ele cria, ser cândida ao lidar com os outros, falar com o coração e me abrir sobre o que compreendo, posso lentamente resolver meu caráter corrupto, hipócrita e enganoso. Amém. Graças a Deus. Me lembro de uma vez, quando abordamos o líder sobre o cântico da igreja, que tinha alguns trechos que pareciam sem sentido para nós. Ele não disse nada sobre aqueles trechos, mas disse que o cântico não tinha valor e que não era bom. A afirmação saiu naturalmente da minha boca. Percebi na hora que eu estava sendo enganosa de novo. Eu não tinha visto os problemas que ele viu. Eu só concordava com tudo, fingindo que entendia. Sim. Odiei a forma como uma mentira escapou na hora em que abri a boca. E eu não queria mais blefar sobre aquilo. Se eu não entendia, eu não entendia. Pensei nas palavras de Deus. Ser honesto é ser puro em suas ações e palavras. Amém. Amém. Devemos praticar esse princípio também na nossa fala. Certamente. Sabia que deveria corrigir a mentira que acabara de falar e ser honesta. Eu disse ao líder. Eu achei que havia um problema com 2 linhas. Não percebi que o todo estava ruim. Com paciência, ele comunicou conosco sobre os problemas do cântico, o que abriu um pouco mais os meus olhos sobre aquela canção. Tive uma sensação de paz. Sim. A verdade é que não é preciso enfeitar nossas palavras, ações e opiniões. Basta nós sermos pessoas honestas, práticas e realistas. Certo. Comecei a praticar a honestidade quando os irmãos da minha equipe discutiam problemas. Certa ou errada, eu só queria compartilhar minha opinião sincera. Eu era franca sobre qualquer coisa que não entendesse e corrigia meus erros. Isso me trazia realmente muita paz. Ainda nem chego perto do padrão de uma pessoa verdadeiramente honesta. Mas eu sinto de verdade o quanto isso é importante. Eu sei que esse é o único caminho para ser salva por Deus. Aspiro sinceramente me tornar uma pessoa honesta. E quero continuar me esforçando por isso e buscando isso. Graças a Deus. Graças a Deus.